Graças e paz a todos, amados da parte de Deus. Estamos continuando, vamos dar continuidade à nossa aula sobre homilética, a arte de se expressar publicamente. Tivemos a primeira aula, a segunda e agora a terceira. Vamos estar falando sobre a influência, a homilética e suas influências. Quais são essas influências, né? A influência dela na vida do obreiro, nos recursos didáticos, na postura, nos trajes, no uso da voz, no uso do microfone. Tudo isso faz parte dessa matéria que tem por título homilética. Lembrando aos irmãos que a gente vai estar extraindo vários temas, esses assuntos dessa nossa apostila que o Senhor, pela sua graça, nos deu a oportunidade de escrever. A homilética, o obreiro e a primeira pesquisa. Tá? Ah, como eu já havia falado, vamos falar sobre a homilética e suas influências. Primeiro, na vida do obreiro. Como deve ser a vida de um obreiro, de um pregador, de um ensinador da palavra de Deus, né? Tem que ser uma vida de oração, tá? A oração precisa ser prioridade tanto na vida do obreiro quanto na agenda da igreja, tá? Onde ele participa, onde ele pastoreia. A profundidade de um ministro, ela é medida não pelo sucesso diante dos homens, tá? Mas pela intimidade com Deus. Obreiros secos vão produzir sermões, mensagens secas. E mensagens secas não produzem vida. Sem oração não existe pregação poderosa. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Uma outra questão que é muito importante, que é uma das influências da homilética na vida do obreiro, é a questão do jejum. Uma prática que tem sido esquecida por muitos, mas que o Senhor Jesus, ele nos ensinou e ele fez na prática. Tá? Então o jejum, ele é enfatizado nas Escrituras como um importante exercício espiritual para a nossa vida espiritual. Se nós desejarmos pregar com poder, o jejum não pode ser esquecido em nossas vidas, tá? Nossa vida devocional. Os profetas e os apóstolos, por exemplo, né? E Jesus, eles creram no jejum, como também o praticaram. John Piper vai definir o jejum como fome de Deus, fome da palavra, fome pela palavra de Deus. O obreiro deve ser um amante também das Escrituras. Tá bom? Em primeiro lugar, oração, segundo, jejum. Em terceiro, ter fome da palavra de Deus. Ser um amante das Escrituras. Deve ter o hábito da leitura. Tá? Precisa ler no mínimo 2 horas por dia. E ainda assim está em falta. O obreiro precisa ser um pesquisador. O obreiro precisa ler não apenas a palavra de Deus, como também livros extrabíblicos, e o mundo ao seu redor. Ele tem que ter as informações de várias áreas. Ele precisa estar sempre bem informado, ler. Antigamente seria jornais, né? Mas hoje a gente tem que estar bem informado pelas redes sociais, revistas, livros, internet, televisão e etc, etc, tá? Participar de reuniões sociais, culturais, científicas, políticas e etc, tá? O obreiro, ele precisa ler a Bíblia pelo menos no mínimo uma vez por ano, toda a Bíblia, tá bom? O que dizer da influência da homilética também nos recursos didáticos? O obreiro deve ter no mínimo 5 tipos de Bíblias com traduções diferentes para fazer a comparação. Uma chave linguística, hoje a gente temos o Google que ajuda muito e adianta muito. Diversos comentários bíblicos dentro de de todos os livros da Bíblia. Diversos livros de teologia sistemática, livros de historiadores também, como Flávio Josefo, como Eusébio e outros, dicionário, tá? Bíblico teológico, dicionário secular, livros sobre todas as parábolas da Bíblia, livros sobre arqueologia apologética, livros sobre geografia bíblica e livros extrabíblicos para enriquecer o seu sermão. O que dizer também da influência da homilética na postura e nos trajes? É muito importante também, meus amados, a homilética na postura e nos trajes. Por exemplo, na postura vocal, tá? A voz do obreiro é como uma impressão digital, uma característica peculiar de cada indivíduo. Cada um tem uma maneira de falar, de se expressar, tá? Ele revela o nosso estado emocional, tá certo? Muito mais do que ela revela, né, a voz do nosso estado emocional, muito mais do que as palavras, tá? A voz, ela revela o nosso estado emocional.
A voz ideal seria aquela que, com o mínimo de esforços, consegue obter o máximo de efeito estético. Você é a sua voz. Lembre-se disso, pregador, obreiros, novos obreiros, você é a sua voz, dentro dessa questão estética, tá bom? O que fazer na hora da pregação e o que não fazer na hora da pregação. Eu coloquei aqui o que fazer. Escolher um lugar, pode ser diante do espelho, né? E outro para estar ali exercitando isso aí, tá? O que evitar? O abuso da tonalidade da voz, né? A ponto de trazer desconforto. Tem que evitar. O que fazer? Pratique a leitura do texto em voz audível várias vezes, tá? Antes de ler em público. Falar na maneira como você queria ser ouvido. Mas o que evitar? Evitar trazer irritabilidade, né? Através de uma voz que muitas vezes vai incomodar. O volume do microfone também dentro do ambiente conta muito. Pode cansar o auditório, tá certo? Falar da maneira como você queria ser ouvido. O que deve evitar? O volume da voz alta durante toda a pregação. O volume da voz baixa durante toda a pregação. Não pode, porque vai cansar o ouvinte, tá bom? O que fazer? Articule bem as palavras para que sejam bem melhor compreendidas. O que não fazer na hora da pregação? Acelerar demais as palavras devido à escassez do tempo para pregar todo o sermão atrapalha. Eu já tenho sofrido muito isso, por causa disso, tá? Porque a gente muitas vezes tem um assunto bem um pouco mais extenso e o tempo ele fica bem resumido, tá bom? Então a gente tem que mudar o assunto, diminuir o assunto, pregar mais em menos tempo. Outra coisa que fazer, tentar atrair a atenção do maior número de ouvintes possível. O que não fazer na hora da pregação, falar durante todo o sermão em apenas uma tonalidade, como eu já disse, tá? Então, essas influências é importante. A questão também da influência da homilética é na postura corporal. É muito importante quando está se falando. Tem até um livro muito bom, Desvendando a Linguagem da Expressão Corporal, de Alan Barbara, e o autor, agora eu me esqueço o nome do homem, mas uma mulher, são um casal. Ele é maravilhoso. Então, na postura corporal, é preciso mais do que palavras, tá? Para transmitir interesse, é necessário que as palavras e a linguagem corporal combinem. Não podemos falar do céu apontando para baixo. O céu é para cima e apontando para baixo. Não porque é no céu, certo? Não podemos. 93% da comunicação humana é feita através de expressão facial e movimento do corpo. Então, tudo isso consta na hora da pregação. O que fazer e o que não fazer? O que fazer? Comunicar-se com naturalidade. O que não fazer? Manter um só gesto, nenhuma imobilidade rígida. O que fazer? Adequar-se àquilo que está dizendo. Mão fechada, para se falar de alguma coisa que firme, poder, mão na cabeça, falar de desespero, dor, preocupação. O que não fazer, o que evitar? Falar com as mãos no bolso ou nos quadris. Isso é muito desconfortável. Com os braços cruzados, tá? Demonstra desprezo pelo ouvinte. Não pode fazer isso. O que fazer? Tentar usar o espaço apenas em formato de cruz ao seu redor. Não sei quando há uma situação diferente. Tá? O que não fazer? Né? Não cruzar os braços, como eu já falei. O que fazer? Usar o dedo indicador apenas quando for necessário. Tá? O que não fazer? Gestos vulgares ou obscenos. Apontar o dedo indicando desnecessariamente. Tá? O que fazer? Usar movimentos moderados. O que não fazer? Apoiar-se em algum lugar demasiadamente. Isso pode revelar medo, insegurança, timidez e etc. O que fazer? Observar o comportamento dos ouvintes. Isso é muito importante. Perceber se o público está ouvindo e está tentando para aquilo que você fala, está prestando bem atenção. A homilética e suas influências na postura visual. Postura visual. Escuta bem, a simpatia ou a identificação com o ouvinte flui pelo cruzamento dos olhares. O olhar tem um poder muito grande. Ao pregar, devemos olhar nos olhos de uma pessoa, pois percebemos pelo espírito a situação que ela está enfrentando
e Deus nos dá a palavra certa para transmiti-las. Observação: olhe pessoas com expressões sentindo o que está falando. Expressão facial: seu rosto deve refletir o tom emocional da mensagem. Trajes: vestir-se de maneira conservadora. Porque, irmão, muitos pregadores eles exageram na vestimenta e cantores, e isso aí tira toda a atenção do público para a roupa que ele está, para a maneira como ele está, e tira o foco da mensagem de Cristo, principalmente no sermão, que precisa ser cristocêntrico. Evitar usar camiseta sem mangas, com gravata. Evitar usar camiseta xadrez com gravata listrada. Evitar tirar o paletó no momento da mensagem, isso acontece muito, né? Evitar usar meias de uma cor e calça de outra, tudo isso consta. Evitar o paletó de uma cor, a calça de outra e a gravata de outra. Evitar roupas e sapatos muito extravagantes, tudo isso acontece e é preciso ser reparado para melhorar. Para Deus a gente precisa fazer, aperfeiçoar a cada dia, tá? Observação: tudo isso pode chamar mais atenção do que a atenção do ouvinte do que sua própria mensagem, ou a mensagem que Deus lhe dá, levando a perder todo o seu esforço de preparar o sermão por 2, 3, 4 horas ou mais, tá? A homilética e sua influência no uso da voz. Como seria no uso da voz? Olha, temos 4 órgãos de fonação que ajudam na produção da voz: nariz, boca, garganta, diafragma. Há pelo menos 4 registros de sons da voz que são conhecidos como voz da garganta ou pregas vocais, voz do peito ou diafragma, gerada pelos pulmões, voz natural ou confortável, é a maneira como estou falando com você agora, voz do nariz ou nasal, tem gente que fala nasalmente, é complicado, né? Vai atrair mais atenção do que a mensagem, precisa ter cuidado nisso. A não ser que tenha um problema e aí vai ter que cuidar, né? Voz da garganta é aquela que emite sons agudos, onde exige a cabeça mais para cima. Voz do diafragma é a voz mais grave. A voz natural encontra-se entre o grave e o agudo, e a voz nasal pelo nariz, tá bom? São esses 4 tipos aí de uso da voz que precisa a gente observar. Defeitos no uso da voz. Por exemplo, existe pregador que ele é conhecido como resmungador. É aquele que fala com os lábios quase fechados. Já viu o pregador assim que fala com os lábios quase fechados? É conhecido como resmungador. Existe o gritador, que é aquele que não sabe usar o volume da voz. Ele cansa e incomoda o auditório rapidamente e se prejudica também, porque vai estar machucando suas pregas vocais. O cantarolador, ele usa sua voz numa forma viciosa, sua voz desce, sobe o tempo todo como uma canção desafinada. Já viu o pregador assim? É interessante porque tudo isso faz parte, rapaz, do dia a dia nosso. Tem um monólogo, é o tipo de voz emitida numa só tonalidade. Ele cansa, ele faz dormir qualquer auditório. Então é preciso evitar esse tipo aí, tá? O pigarreador. Cada vez que fala, procura limpar a garganta, como se estivesse com um pigarro, certo? Inclusive minha professora de música, ela falou que isso é bastante errado. Você tem que engolir, porque quanto mais você irrita, mais irritada ela vai ficar, quanto mais você força. Então, a homilética também, a sua influência na qualidade do uso da voz. Correção, vamos lá para a correção. O pregador deve ouvir sua própria voz, deve corrigir os vícios de linguagem, né? Bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, certo? E os que engolem o R e os S para pronunciar as sílabas corretamente. Segundo, fluidez, falar sem cansar, respirando no tempo certo e saber usar a respiração, o volume e a intensidade da voz. Terceiro, modulação. A pregação não deve ser cantada, mas modulada, para que o auditório não se canse, dando volume à voz apenas quando for necessário.
Normalmente nós pentecostais a gente vai crescendo na pregação, não é isso? A voz vai ficando mais altiva e aí a gente vai iniciando, mas assim vai, tá? Expressão é a forma de realçar uma verdade importante de seu sermão. É usar a voz em termos de volume e tonalidade de maneira que o ouvinte seja comovido. Você sabia? Né? Tem vezes que a gente para assim na mensagem, você sabia? E aí chama a atenção dos ouvintes. A homilética e a sua influência no uso do microfone. Até a maneira como usar o microfone é importante, meus amados irmãos. Porque tem pessoas que não sabem. Já viu aquela pessoa com o microfone na boca, parece que vai engolir o microfone. É um problema. Então, experimente o microfone antes de usar. Para ver se está grave, agudo ou médio demais. Se estiver com defeito, rejeite. Procure ver, melhora. Para testar o som, primeiro baixe bem o volume, não de tapinhas, porque aquilo ali prejudica. O microfone ele tem um sensor e aí vai prejudicar, tá certo? Não queira ouvir sua voz no sistema de som de maneira que cubra todos os instrumentos musicais. É sinal de que o volume não está adequado. Nem pode ser baixo demais, nem alto demais, né? Tudo demais é veneno, não é isso? Assim que estiver de posse do microfone, não dobre a ponta do cabo, nem coloque a mão na cabeça do microfone, pegue no meio dele. Tudo isso acontece, não é? Se for remover o pedestral, não arraste, desligue antes o microfone, pois o ruído é irritante. Fale de frente com o microfone. Mantenha a distância correta de um palmo entre a boca e o microfone, de modo que o som fique límpido. Nunca grite no microfone, cuidado com a respiração. Se o microfone for sensível, fale em tom de conversa. Evite soprar forte no microfone. Já viu gente fazer isso? Quando aumentar o volume da sua voz, afaste um pouco, tá bom? Outra coisa, na retórica, a homilética e sua influência na retórica. Fale de maneira que todos os ouvintes possam entender o que você está falando. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé, gerar fé em mim se eu não estou entendendo o que está falando? Fale com voz audível para que todos ouçam. Pronuncie claramente as palavras para que todos compreendam. Use palavras que os ouvintes estejam familiarizados de uma forma clara, objetiva e direta. Tem um pregador que fala muito difícil e o auditório não vai entender o que ele está falando. Para cada auditório tem que ter um tipo de sermão, mensagem. Utilize da melhor forma possível a expressão física, gesticulação, face, olho, respiração intelectual, questão intelectual. Leve-os na questão intelectual, na questão física, melhor dizendo, perdão. Gesticulação, face, olho e respiração. Na questão intelectual, leve os ouvintes a refletir, fazer uma autoanálise. Tá? Na questão emocional, coloque verdade e sentimento naquilo que fala, que prega. Letra B. Dirija o olhar para todos os ouvintes individualmente. Procure olhá-los tranquilos, não de maneira muito concentrada. Você passa a verdade com a maneira de olhar. Tá bom? Mantenha sempre, letra E, mantenha sempre a cabeça erguida. Não fique olhando para o chão, nem para o teto, ou por cima da cabeça dos ouvintes. Letra F. Se o público estiver sentado por muito tempo, crie estratégia de levantá-los antes da mensagem. Depois eles se assentarão. Tá? Quanto à forma de ler não ser monótono, dar vida ao texto, o texto por si fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, tornar o texto atraente, respeitar as vírgulas e as exclamações e interrogações do texto, porque isso vai ajudar na interpretação, na hermenêutica, tá? Em segundo lugar, no uso do vocabulário também é muito importante, principalmente quem já tem formação. Para quem não tem é um pouco mais difícil, mas para quem tem, use palavras diretas, diga quadrado e não mais ou menos quadrangular. Use palavras específicas e não genéricas. Exemplo, Zaqueu, chefe dos publicanos, e não apenas publicano, ovelha malhada, e não apenas ovelha. Tá? Outra coisa, use palavras populares, como o texto tem atribuições a Deus e não linguagem antropopática, aumentando e não expandindo, tá? A comunidade reunida e não assembleia heterogênea, tá bom? Evite vícios de linguagem.
lamaçal do pecado, gírias, né? Bicho, cara, velho, tudo isso aí não combina na pregação. Como palavras de baixo escalão, expressão vulgares e assim por diante. Então, que Deus os abençoe em Cristo. E esse foi a homilética e as suas influências. É a nossa terceira aula. Próxima aula, vamos falar sobre texto e contexto. Todo texto aponta para um contexto. Apesar disso aqui estar enquadrado dentro da questão hermenêutica, também vai estar servindo dentro dessa parte da homilética. Tá? Porque através dela a gente já usa também a hermenêutica e a exegese. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, nos livre de todo mal. Tenha uma boa aula.